Sou Lucinda Monteiro, de nacionalidade angolana. Estou aqui para dar o meu testemunho de recordações da minha infância. Então quero começar a dizer que a minha infância, ou recordar da minha infância, é falar de pobreza, sentimentos, amor, alegria, dificuldades, enfim, falar Quando falo de pobreza, digo que eu vivi numa aldeia onde havia muitas dificuldades. Naquele tempo era mesmo dificuldades, era falta de tudo praticamente. Não havia nada de bom como tem hoje, não é? Mas éramos felizes, porque era aquilo que a vida nos apresentava, era aquilo que a vida nos dava, né? Era criança, praticamente tínhamos que ser felizes daquilo que os nossos pais podiam apresentar, podiam dar-nos. Vivíamos da agricultura. Aliás, os meus pais viviam da agricultura e nós vivíamos da agricultura. Falando já agora de gastronomia, não é? A nossa alimentação era uma alimentação vinda do campo, produzida pelos nossos próprios pais. Vivíamos da caça e também da pesca. A comunidade, os mais velhos iam à pesca, porque onde vivíamos havia rios, e lá eles programavam, iam em conjunto, uma quantidade de gente para fazerem esse trabalho de pesca, uma pesca artesanal. De carne, vivíamos assim, da caça, uma vez ou outra. Por exemplo, posso dar o exemplo do meu pai. Meu pai era mecânico e ele trabalhava, na altura, com um português. Tinha lá uma oficina. Mas havia os fins de semana que programavam uma saída para a caça. Era proibida, mas pegavam no jipe e iam fazer a caça. Eu naquela altura era criança e via porque eles chegavam à madrugada e logo de manhã cedo, lá ao fundo do quintal, lá no meio do capim, via os animais mortos para caça, o coelho, uma série de animais que eles conseguiam apanhar naquela altura. Então ficávamos alegres, falando de alegria, aqueles momentos de alegria, não é? Tínhamos aquela carne, apesar de não ter como conservá-la, era um alimento que era distribuído para a maior parte das pessoas, porque tinha que ser consumida, porque não havia como conservar, não havia geleira, não havia como conservar. A forma de conservação, mais ou menos, era secar a carne com sal, ou então fumá-la para durar um pouquinho mais de tempo. E eu lembro-me, a minha mãe, pegava naquela carne, que só cheira carne fresca, carne saudável, né? E sentíamos alegre. Era uma parte da nossa alegria, né? Comermos aquela carne fresquinha, saudável, uma vez ou outra, porque não era sempre, né? Não tínhamos sempre aquilo, não tínhamos. E, quer dizer, isso são recordações que eu guardei, e assim como na pesca, o peixe fresquinho, que o peixe também era apanhado e tinha que ser consumido na altura, porque não tinha como conservar. Ou também, na forma de dizer, era secar ou fumar para um tempo, né? Porque mesmo assim a conservação não era lá para muito tempo. Falando de brincadeiras, naquela altura, crianças, reuníamos, era uma comunidade onde aí todos éramos família, o vizinho, o primo, quer dizer, aí todos lidavam como família. Os problemas de um, as dificuldades de um, era a dificuldade do outro, todos davam a mão quando alguém estivesse a passar momentos difíceis, lutas. Lá estavam o vizinho, que parecia ser parente, mas não era, era simplesmente parente. Então, quer dizer, havia aquela união, como se fôssemos família. Naquela altura, hoje eu vejo que era bom, era feliz, tínhamos alegria, tínhamos mais paz, porque havia o respeito, havia aquele respeito. Crianças, quando estivéssemos a brincar, era em conjunto, um grupo de crianças, onde tínhamos as nossas brincadeiras, fazíamos os risquinhos, a macaca, havia um jogo que era a macaca, não é? E ali brincavam os rapazes a jogarem a bola,
um grupo de meninas a jogar no rinco. Quer dizer, eu lembro-me, essa lembrança faz-me ver que era uma alegria, recordações que ficou dentro de mim. Para além, porque na comunidade onde vivíamos à beira, pronto, era cercada de floresta, não é? Até dentro da floresta íamos brincar às escondidas, aquelas árvores, enfim, quer dizer, era gostoso, era alegre, era esses os momentos de alegrias que nós, naquele momento, tínhamos, né? Além das outras, que quando fôssemos à escola, né? Todas vestidinhas de branco lá, as brincadeiras, estudar, aquelas amizades, colegas, etc. Outras brincadeiras me marcou bastante quando chovesse. Depois daquela chuva, ou mesmo antes, íamos para aquela chuva, abríamos os braços, abríamos os olhos, quer dizer, sentíamos um prazer daquela água da chuva cair sobre nós e atirávamos com os pés, aquelas brincadeiras, né, que as crianças gostavam mesmo de ter dentro e sentir, depois da chuva, sentir aquele cheiro da natureza, aquele fresco, à beira da floresta vinha como posso explicar, aquele cheiro da natureza, da terra molhada. Quer dizer, era um prazer, era uma alegria, nos sentíamos bem mesmo. Falando de outras lembranças, quando quando via minha mãe a sair do campo, ela era camponesa. Vivíamos dos produtos do campo. Tenho lembranças dela que quando vê-se aproximar-se junto de casa, com um cesto à cabeça, cheio de produtos do campo, a mandioca, a batata doce, o milho fresco, as ervas, aquelas ervas. Nós corríamos para abraçá-la, quer dizer, todas contentes, satisfeitas, porque ela trazia o alimento para nós. Era disso que nós vivíamos. Aí ela chegava e punha aí, olha, vamos, ajuda a mamãe. Ela dizia, ajuda a mamãe, vamos a fazer o comer, o jantar e tal. Pegava naquelas ervas saborosas, simples. Era uma culinária simples, mas só sentia aquele cheiro da verdura, né? Para nós era saudável, e era mesmo muito saudável. Com aquela alegria simples, pobre, mas havia alegria ao ver aquele prato, ao termos aquele prato, aquela comida, sentíamos alegre, sentíamos que... E a minha mãe era aquela mãe lutadora. É uma pessoa que eu tenho até hoje guardada dentro de mim, já faleceu, foi uma mãe, ela é a pessoa mais marcada na minha vida. Ela me ensinou o que eu sou hoje, eu espelho ela, porque ela era mãe e pai ao mesmo tempo. Meu pai é um pai ausente, praticamente é quem nos criou sozinho. Meu pai aparecia de vez em quando, ele ia. Então vejo nela uma mulher lutadora, uma mulher amorosa, uma mulher repreendedora, uma mulher incentivadora, porque ela queria ver os filhos, apesar de que ela não sabia ler nem escrever, mas queria ver os filhos a progredirem, queriam ver os filhos a estudar, a serem algo. Naquele tempo havia ainda pessoas que diziam assim, ou pais que diziam assim, que escolhiam que só o filho homem é que ia para a escola. E a filha ficava em casa a fazer os trabalhos, mas a minha mãe não. Apesar dela não saber escrever e ler, ela queria que todos, tanto homens como mulheres, fossem à escola e que tinham que ser melhor do que ela. Ela dizia assim, vocês já não podem ser como eu não sei ler, não sei escrever, porque os meus pais não me puseram na escola e eu não quero que os meus filhos sejam como eu. E ela lutava para isso. Ela, para além da agricultura, às vezes ela ia fazer outros trabalhos em casas de pessoas, que era para poder comprar o lápis, o caderno, a bata ou o sapatinho, por mais baratinho que fosse, para podermos ir para a escola. Ela lutava para isso. Ela ensinava-nos. Eu dizia que a minha mãe era uma mulher repreendedora,
uma mulher lutadora, uma mulher amorosa. Quer dizer, porque ela amava-nos, queria os seus filhos aí, apesar ao meio de grandes dificuldades, ela estava sempre aí, desanimada às vezes, mas ela levantava a cabeça. E eu via, hoje eu vejo que ela foi uma mulher corajosa. Foi uma mulher corajosa, que não se deixava abater-se por nada, apesar das dificuldades, apesar das lutas, apesar de ela sentir-se só. Ela só, nesta luta, nesta batalha, mas também não deixava de nos repreender para nos ensinar a boa educação que ela nos deu. Ensinou-nos e educou-nos. Eu lembro-me uma vez, uma lembrança que eu guardei, até sinto às vezes vergonha de contar, mas eu era uma menina muito brincalhona que até gostava de subir as árvores. E então, pronto, aquele tempo não havia lavandarias, não é? E todos iam lavar a roupa no rio. E um dia desses eu acompanhei ela. E também havia aquelas dificuldades para termos a roupa, para vestir. Não é como hoje, né? Tem as lojas e só tem dinheiro e vai comprar. Antigamente não. Era adquirir o tecido, comprar um tecido e mandar fazer aí numa costureirazita de vez em quando, porque não havia poder de compra, não havia. E ela, coitada, e eu lembro-me que ela comprou um tecido e fez um vestido novo para mim. Estava vestida com esse vestido novo neste dia e foi quando fomos ao Rio. Por ser tão brincalhona,